A primeira estimativa da Stonex para a safra 2026-2027 de cana-de-açúcar no Centro-Sul projeta moagem superior ao que foi registrado no ciclo 2025-2026. Quem vai trazer esses números para a gente agora ao vivo é o analista de inteligência de mercado da Stonex, o Marcelo de Bonifácio Filho. Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente ao canal, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo certo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Marcelo, conta pra gente então qual é a projeção de vocês para moagem nesse novo ciclo no Centro-Sul. Claro, vamos lá. Então a gente está já caminhando para os meses finais da safra atual, né? No Centro-Sul, que é a 25-26, e já, portanto, conseguimos olhar um pouco para frente, né? Olhar para o ano que vem, a safra 26-27, que vai iniciar em abril do ano que vem, né? E as premissas e questões preliminares, estimativas preliminares, são muito positivas. Isso tem sido, inclusive, praticamente um consenso dentro do setor. E a Stonex, então, estima uma moagem que vai crescer cerca de 3,6% na safra que vem, chegando em 620,5 milhões de toneladas, que seria, então, a terceira maior cifra de todos os tempos, ficando um pouquinho atrás da safra 24-25. Bem, e aí esse desempenho aí, se confirmado, ele está ligado a quais fatores, Marcelo? O que ajuda a explicar essa projeção positiva de fato? Claro, então, em primeiro lugar, né, a gente teve nos últimos 2 anos, 2024 e 2025, ciclos interessantes e importantes de replantio e de reforma por parte das usinas. 2025, um ano mais dentro da normalidade, nesse sentido, mas o ano passado, justamente e principalmente por conta das queimadas, muitas usinas foram aí forçadas a fazer o replantio dessas áreas, principalmente das áreas ali que estavam em rebrota, tá? As áreas em ponto de colheita ainda as usinas conseguiram colher, mas houve então, né, nessa forma, um replantio muito intenso no ano passado, que acaba rebatendo aí, principalmente na cana de 18 meses, que, portanto, será colhida apenas no ano que vem e na safra que vem. Então, esse é o primeiro ponto que, em primeiro lugar, aumenta a área disponível para colheita em relação à safra 25-26. E, em segundo lugar, pelo mesmo motivo, também acaba trazendo um canavial mais rejuvenescido. Então, quando você tem o replantio, a reforma nas usinas nos anos anteriores, né, a sua colheita nos anos seguintes acaba trazendo aí um número maior de cana planta, né, e de cana de segundo corte também, o que tende a diminuir a idade do canavial, e a gente tem, consequentemente, uma produtividade que deve subir frente à safra 25-26. E quando a gente fala em produtividade, existe aí uma previsão para desempenho nessa questão da produtividade também já? Claro, claro. Então a gente está estimando o crescimento de 1,8% na produtividade, e isso está ligado a uma premissa, né, claro, de um desempenho dentro do normal para o clima. A gente tem já algumas previsões para outubro, né, que é o primeiro mês, por assim dizer, da temporada chuvosa para os canaviais do Centro-Sul, previsões que apontam aí um cenário positivo para boa parte das regiões. Centro-Oeste, por exemplo, a gente já tem previsões de chuva intensas, até mesmo nesse final de setembro. E, para o geral, como ainda é cedo, né, a gente precisa primeiro pontuar o crescimento aí da produtividade em termos da idade do canavial. Então, a gente sabe que há uma correlação muito forte e negativa entre a idade do canavial e a produtividade. Quando você tem uma idade menor, o TCH, né, que a gente fala, tende a subir, justamente porque cana de primeiro corte, principalmente, né, as usinas conseguem colher um TCH acima de 100 toneladas por hectare. E até mesmo as canas de segundo corte, entre 80 e 90 toneladas, dependendo, né, do clima. Mas, de todo modo, é uma produtividade inicial, como eu mencionei, a depender do clima. Se o clima for negativo, a gente pode ter um TCH pior do que esse estimado, ao redor de 77,5 toneladas por hectare. Caso o clima seja excepcional, como a gente viu, por exemplo, na entre-safra da 23-24, aí o TCH pode ser maior. Então, acho que dentro aqui das estimativas da Stonex, a gente pode dizer que esse TCH preliminar condiciona a esses primeiros pontos mencionados.
A gente pode trazer agora, falar um pouquinho sobre os subprodutos, digamos assim, da cana-de-açúcar. Eu imagino que vocês tenham também uma projeção aí para a produção de açúcar, né? Com todo esse cenário positivo, imagino que a produção de açúcar pode ser maior, né? Isso, com certeza. Então, agora falando dos produtos, né? Então a gente vai ter mais moagem, mais cana disponível para colheita e, em segundo lugar, o ATR, né? Ou seja, a quantidade de açúcares totais recuperados nos canaviais, no Centro-Sul, deve crescer também. Isso porque na safra 25-26 atual, que a gente tem, que a gente ainda está correndo, né? No Centro-Sul, a gente viu um ATR muito ruim no início da safra. E aí diversos motivos explicam esse desempenho e que as usinas vêm trazendo aí ao mercado. Em primeiro lugar, as próprias queimadas do ano passado prejudicam o desenvolvimento pleno das plantas e a instabilidade climática. A gente viu chuvas muito boas no último trimestre de 2024, mas depois uma interrupção desse cenário chuvoso entre janeiro e março, aí depois volta a chover em abril e volta a chover em junho. Então, é uma instabilidade climática que não ajuda na recuperação do sacarose, somada a um desalinhamento dos cortes por parte das usinas que foram prejudicados, aí, o operacional das usinas por conta das queimadas no ano passado. Então, na 25-26-27, deve ter uma recuperação desse ATR, né, chegando próximo dos 139 kg por tonelada, frente aos 135,6 a 25-26, que é um patamar muito próximo das mínimas históricas, e é uma recuperação que pode ser também maior, depender aí, vamos ver de como vai ser o decorrer do temporada climática da própria colheita no ano que vem, mas tem também uma limitação do crescimento do ATR, porque a gente imagina que as chuvas vão ser melhores do que o ano passado. E, né, consequentemente, tendo mais moagem, mais ATR, a gente vai ter, e é uma headline que a gente tem trazido, é de que a 26-27 vai ser uma safra com mais produto. Então a gente vai ter mais etanol de cana, o mix açucareiro deve ser um pouquinho menor frente a 25-26. As usinas têm uma limitação na venda de açúcar nesse momento, porque os preços do açúcar estão em patamares bem baixos. E também tem uma limitação para expandir a produção de etanol, porque o etanol de milho deve crescer aí quase 2 bilhões de litros na 26-27, chegando a 11,4 bilhões de litros. Então, é um mix açucareiro estável, trazendo uma alta próxima de 7% na produção de etanol de cana, e a produção de açúcar estimada ao redor de 42 milhões de toneladas, que seria, consequentemente, a segunda maior safra em termos de açúcar da história do setor, apenas abaixo da 23-24. Você deu uma pincelada aí durante a sua resposta sobre o etanol, né? Esse primeiro levantamento também trata, então, desse segmento de que maneira? Então, a gente tem, né, dois destaques para o etanol de milho no ano que vem, na safra que vem. Em primeiro lugar, o próprio Centro-Sul, que vai continuar o seu crescimento vertiginoso. Então, se a gente imaginar 5 anos atrás, quando todo mundo no setor esperava de forma muito otimista e muito alegre que o etanol de milho ia alcançar os 10 bilhões de litros apenas em 2030, a gente já chegou. Em 2025 deve ficar próximo das 9,7 bilhões de litros. E na safra 26-27, ultrapassando, já chegando aos 11,4. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro destaque, a gente já vai ultrapassar os 10 bilhões bem antes do esperado. Isso é cenário aí, respondido pelo crescimento acelerado do número de usinas operando, margens muito atrativas aos produtores, né? A gente sabe que o DDG, por exemplo, é um produto, aí, um coproduto das usinas que traz um valor agregado muito grande, cobre aí valores entre 20% a 40% dos custos da produção de etanol. E o segundo destaque para o etanol de milho, que a gente também traz no nosso levantamento, é o seu crescimento no norte e nordeste do Brasil. A gente já tem a usina em Balsas operando aí desde o início do ano, operando em sua plena capacidade, ao redor aí de quase 40 mil metros cúbicos por mês de etanol de milho já sendo produzidas no Maranhão, que é um volume significativo para a região. E a gente tem, no primeiro trimestre de 26, a promessa da entrada da usina da Impasa lá em Luiz Eduardo Magalhães, que tem até uma capacidade um pouquinho maior que a sua usina lá em Balsas. Então a gente já tem duas grandes usinas
operando no Nordeste brasileiro. E, né, voltando à usina em Balsas, que já promete aí uma expansão de capacidade para a virada do ano. Então, esse talvez seja, né, o grande destaque para o ano, né, uma produção aí do etanol de milho no Norte e no Nordeste que pode superar 1 bilhão de litros, né, e esse 1 bilhão de litros, em termos de comparação, é entre 40% e 50% da produção anual de etanol de cana da região. Então, é um setor que promete um ciclo aí a partir da virada do ano, já em 2025, mas principalmente 2026, crescimento vertiginoso aí no Nordeste, também com entradas de outras usinas aí no Piauí, construção correndo ali na usina no Pará, então, assim, diversos projetos que devem crescer não somente no ano que vem, mas também nos próximos 3 a 5 anos. Muito bem, eu quero agradecer demais, Marcelo, a sua participação aqui com a gente, viu? Desejar você um ótimo fim de semana. O canal está sempre aberto para esse diálogo. A gente volta com certeza a conversar em breve aí em novas projeções para esse setor tão importante aqui para o agronegócio, né? Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Claro, Felipe, muito obrigado pelo convite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Agora